Olá, pessoal! Hoje eu vou falar com vocês sobre a teoria sistêmica e vou fazer uma breve descrição das primeiras escolas até as abordagens pós-modernas. É uma breve descrição. E para você que trabalha com terapia de família e casal, é interessante, vale a pena ter esse vídeo como um roteiro para você fazer e desenvolver aí os seus estudos. Vamos lá. Eu vou começar falando sobre o que a teoria sistêmica se propõe a estudar. Então, ela estuda os padrões de interação de uma família ou de um casal, de um grupo. E como padrão de interação, a gente tem várias perguntas ou vários conceitos para a gente olhar para uma família. Eu levantei algumas perguntas aqui, vou me seguir por elas. Como as relações se organizam? É uma pergunta que cabe para nós que somos profissionais ao estarmos atendendo uma família ou um casal. Como aquela relação se organiza? Quais as forças vão manter aquele casal ou aquela família numa determinada direção? O casal briga com constância ou é um casal que quase não se fala? Qualquer que seja a característica predominante, a gente vai entender uma história que, na maioria das vezes, vai se apresentar de forma constante, o tal padrão dominante na vida de um casal e de uma família. Então, quais são as forças que vão manter aquele casal numa determinada direção? Essa é uma pergunta. Existe um sintoma no casal? Quais são as pessoas, porventura, num grupo familiar, que vão colaborar para a manutenção de um determinado sintoma que a família, um dos elementos da família, possa apresentar? Um sintoma não existe por si. Ele está vinculado, ele nasce e ele é sustentado no sistema. Então, quem colabora para a manutenção de um sintoma? Quais são os subgrupos que a gente pode observar ou subsistemas que existem numa família? Toda família tem subsistemas de irmãos, conjugal, dos avós, entre pais e filhos. E se a gente pensa em subsistemas, a gente logo vai estender o nosso olhar para as fronteiras. Qual é o tipo de fronteira que existe, que separa ou que agrupa os subsistemas? E pensando ainda em fronteiras, a gente vai logo olhar para as alianças. Os elementos de um subsistema, eles são vinculados a partir de quê? A partir do afeto? A partir de posições hierárquicas? A partir de interesses em comum? A partir de vínculos de conveniência? Tem vários tipos de vinculação que a gente vai poder compreender e enxergar nos diversos subsistemas que existem numa família. Além das alianças que se formam na geração atual, nós vamos olhar para os afetos que compõem os mitos daquela família. De que se fala ou o que não se pode falar num determinado grupo. Como a família ou o casal deve se desenvolver. O que se espera dos elementos daquele grupo. Em todas essas perguntas, nós podemos encontrar elementos míticos no grupo familiar. E além dos mitos, a gente pode e deve olhar para as regras, normas e valores de um sistema. Há, portanto, eventos que vêm se repetindo entre gerações. Como a família está estruturada?
como se organizam os elementos dentro do grupo familiar. Bom, a gente trouxe várias perguntas e em cada uma delas a gente pode encontrar um conceito específico dentro da teoria sistêmica. Conceitos esses que foram introduzidos pelos teóricos das primeiras escolas da abordagem sistêmica. Eu não vou aqui especificamente falar das escolas, de cada escola relacionada a cada conceito, isso fica para vocês estudarem. Na sequência do tempo, no desenvolvimento histórico, a teoria sistêmica ela tem um ponto muito importante que diz respeito ao profissional. A teoria sistêmica, ela compreende o profissional num primeiro momento, num determinado lugar em relação à família que ele estava fazendo atendimento. Num segundo momento, a teoria sistêmica compreende o profissional em outro lugar em relação à mesma família. Num primeiro momento, o profissional era tido como especialista em quê? No grupo familiar e conjugal. Então, a família tinha um problema, ela trazia para a clínica o seu problema e o profissional que era estudado, estudava, ele ia lá e resolvia o problema com a família. Por isso, tanta organização, tantos conceitos para compreender bem aquele quebra-cabeça, aquele mapa que a família apresentava. Num segundo momento, o profissional sai da condição de especialista e entra na condição de parte do sistema terapêutico. Então, ele não mais vai tentar resolver o problema que a família traz, mas o profissional passa a fazer parte do sistema terapêutico. Essa foi a nova compreensão dos teóricos sistêmicos. Quando eles compreendem o profissional como parte do sistema, o que fica evidenciado? O pensamento do profissional, as crenças do profissional, a intervenção que o profissional faz num processo terapêutico. Aí a teoria sistêmica, ela passa a focar na dialogia entre o profissional e o seu paciente, seja casal ou família. O foco deixa de ser a organização e a estrutura do grupo familiar e passa a ser a relação dialógica entre o profissional e a família. Independente de qual seja a organização do grupo, a ênfase agora, nas escolas pós-modernas, recaem sobre o diálogo que o profissional vai manter com a família. Tais escolas enfatizam o problema não como algo em si, mas como fruto da narrativa que a família constrói a partir, inclusive, de sua inserção no campo social. Bom, se a família traz uma determinada narrativa para o campo terapêutico, é fundamental que o profissional esteja atento a como a família constrói a sua própria realidade, para além da sua organização, como ela constrói os seus significados. E, nesse sentido, é fundamental também que o profissional esteja atento a o que ele vai tecer no diálogo com a família. Porque a intervenção, a palavra, aquilo que o profissional vai trazer no processo terapêutico, não é algo da ordem de pouco significado. Então, a fala do profissional que ele escolhe para falar vai construir com a família novos significados e novas narrativas. Essas são as escolas pós-modernas. Fica aí para você um breve resumo das primeiras escolas dentro da teoria sistêmica, um ponto importante que a teoria sistêmica vem a ter no seu desenvolvimento, que a gente chama salto paradigmático, quando ela
passa a olhar para o profissional de uma outra forma e, a partir daí, como as escolas pós-modernas compreendem essa relação do profissional com a família ou o casal. Você tendo dúvidas ou sugestões, deixa para a gente nos comentários para a gente tentar fazer um raciocínio teórico clínico a partir da sua dúvida.